Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Motoqueiro assassina jovem a tiros em Anaçoiaba. Jovem é morto a bala na conquista de Águas Compridas. Vendedor de água mineral assassinado a tiros na própria residência dos Torrões. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta terça-feira, 24 de novembro de 2020. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas foram registrados 8 homicídios no estado. 3 dos crimes ocorreram no interior e 5 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados 3.062 assassinatos, sendo 1.682 no interior e 1.380 no Grande Recife. Erivaldo Freitas dos Anjos, um rapaz com 33 anos de idade, residente na Rua Esteira do Sul, no Córrego da Fortuna, no Sítio dos Pintos. Ele foi alvejado por disparos de arma de fogo na tarde de antes de ontem, na Feira de Gado, lá no Sítio dos Pintos, por Cristian Henrique Ramos do Nascimento, de 22 anos de idade, que devia R$500 à vítima. E para compensar essa situação, o Erivaldo teria levado um cavalo do suspeito Christian, que está foragido. Erivaldo foi socorrido na unidade de pronto atendimento à UPA da Caxangá, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. José Carlos Macedo, de 45 anos de idade, foi assassinado a golpes de faca peixeira na praça do sítio Queimada Grande, zona rural de São Bento do Una. Os suspeitos, Antônio Marcos Marques de Andrade e o irmão dele, Lindomar Marques de Andrade, que estão foragidos. O corpo de José Carlos Macedo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. O mototaxista José Roberto Ferreira, um ex-presidente da Associação dos Toyoteiros de Santa Cruz do Capibaribe, ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Maria Eunice Ramos, no bairro São Miguel, lá em Santa Cruz, por 2 homens que fugiram no carro não identificado. O corpo do mototaxista José Roberto Ferreira foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Ledivan da Silva Bernardo, conhecido pelo apelido de Oião, foi assassinado a pedradas no bairro Divino Espírito Santo, em Salgueiro, no sertão do estado, e o suspeito foi preso em flagrante e confessou o crime. Alegou que a vítima estaria tendo romance com a ex-mulher dele. O corpo de Oião, Ledivan, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Wembley Barbosa Teixeira, um jovem de 24 anos de idade. Ele voltava com amigos de um jogo de futebol quando o veículo em que o grupo estava capotou várias vezes na PS-193, no sítio Mucambo, em Capoeiras, no Agreste do estado. Wembley Barbosa Teixeira morreu na hora e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Um motoqueiro morreu em um acidente na BR-110, pertinho da Vila 1 em Petrolândia, no sertão do estado. Marcelo Mascarenhas Santos da Silva tinha 38 anos de idade. Ele morava na zona rural de Itacaratu. Ele trafegava numa motocicleta Bros azul e caiu na pista, morrendo na hora. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. O mecânico Elias da Silva, de 33 anos de idade, ele estava debaixo de um carro Fiat Uno consertando o motor em uma oficina na cidade de Brejão, no Agreste do estado, quando de repente o veículo saltou do macaco e ele acabou sendo atingido e morrendo asfixiado. O corpo do rapaz foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Na PE-270 em Buíque, no Agreste do estado, um motoqueiro bateu em um barranco e morreu no acostamento. George Matheus da Silva Alves tinha 19 anos de idade e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru.
Ligadinhos com a gente aqui na Jornal da Clínica em Boa Viagem, esteticista Fabrícia Silva. Luta em Ponta de Pedras e Ana Lolita em Carne de Vaca. Paulinho está na Avenida Costa Azul e com Amarelo. Amigo de Sérgio Chico, no início da Costa Azul, tá Tonho da Barraca. Petro e Catapu, é o motorista e cobrador do ônibus da empresa Cidade Alta, da linha P15, Condina Boa Vista. Os irmãos também motoristas de ônibus, Marcílio Michel, da linha Alto Santa Isabel, e Maxi, da linha Sítio dos Pintos. Givaldo é o governador da UR1 no Ibura, ele e a esposa Iraci estão sintonizados aqui na Jornal. O comissário Madruga e os filhos Vitor, Neto e Vinícius, da empresa Redentor Segurança Patrimonial e Escolta Armada no Janga. Paulo e Dona Vitória do Sussuarana Parque em Paulista, todos sintonizados aqui na Jornal. Olha, minha gente, um caminhão foi roubado, foi furtado. Um F modelo 2428, um Ford, um carro branco de placa KKU 3832. Esse carro foi furtado e já foi visto lá para as bandas de Garanhuns no Agreste do Estado. Qualquer informação, se você puder ajudar, cidadão juntou muito dinheiro, comprou esse carro financiado para trabalhar, ajudar a família, e agora o carro, a renda, o carro que faz a renda da família, foi roubado. Se você puder encontrar, localizar esse carro aí, informar pelo telefone 9631-7808. Repetindo, 9631-7808. Micael Pedro Santos da Silva foi agredido a golpes de faca na rua Inácio Carlos da Rocha, em Feira, na Feira da Suanca, em Palmares. O suspeito, conhecido como Nego ou Doquinha. De acordo com informações, a vítima tinha ido urinar e, ainda com o pênis de fora, esbarrou, bateu no suspeito, daí houve uma discussão e o cara tentou matá-lo na faca peixeira. O suspeito está foragido e a vítima foi socorrida na emergência do hospital local. Severino Sebastião dos Santos, 63 anos de idade. Este foi baleado na residência dele, localizada no engenho Poço Dantas, em São Lourenço da Mata, por elementos desconhecidos. Atingido na perna e nas costas, Severino Sebastião dos Santos foi socorrido no Hospital João Murilo, em Vitória de Santo Antão. Motoqueiro assassina jovem a tiros em Anaçoiaba. Jovem é morto a bala na conquista de Águas Compridas. Vendedor de água mineral assassinado a tiros na própria residência no bairro dos Torrões. Estas e certas serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte, AM 780 e FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Boa qualidade e preço baixo? Então é Ceasa. No Ceasa você encontra tudo o que imaginar: lotérica, bancos, supermercados, farmácia, restaurantes, lojas, papelaria, com a melhor qualidade e variedade. Também tem o melhor hortifruti, flores e peixaria. Tudo isso com estacionamento, segurança e conforto do jeito que você imagina. No Ceasa você economiza seu dinheiro e ainda sai com o carro cheio. Ceasa, qualidade e preço baixo num só lugar. Perseguição policial evita assassinato. Crime planejado em outro estado. Os detalhes com a repórter Mônica Hermílio. Em uma das grades de proteção da lateral do Shopping Northway, em Paulista, ficou as marcas da violência causada pela colisão de um veículo em alta velocidade que fugia da polícia. O carro bateu na mureta, foi arremessado por cima de um canal, cruzou a calçada, a rua e só parou do outro lado da via que dá acesso ao bairro do Nobre. Na perseguição com a polícia houve troca de tiros. Os dois suspeitos foram baleados e, após a colisão, foram socorridos para o Hospital Miguel Arraes. Um dos homens estava sem documentos e não pôde ser identificado. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu logo após dar entrada na unidade de saúde. O outro suspeito socorrido foi identificado como Daniel Williams Bandeira dos Santos. O suspeito, que foi socorrido em estado estável, contou à polícia que eles vieram do estado de São Paulo e tinham como missão executar um homem no município de Paulista. Mas uma denúncia de um carro rondando pelas ruas de Arthur Lundrig 2 acabou com os planos da dupla. Ainda de acordo com a polícia, o carro usado na ação não é roubado e tem a placa do estado de São Paulo. A Polícia Civil ainda não conseguiu identificar quem seria o alvo dos bandidos. Mônica Hermílio para a Rádio Jornal, Rádio Notícia.
Os aniversariantes de hoje: Luiz Fernando Nando do grupo Pão de Bola de Casa Amarela, comandado por Mário Boa. Por sinal, o Nando é irmão de Lula da Pelada dos Brochudos, lá de Sítio dos Pintos. Alexandro Alex está completando hoje 28 anos. Ele mora na descida da Macaíba, no Código de Papo. Ele é filho de Lisboa, o popular touro, é presidente do time do Vampiro. O supervisor aposentado da CELP, Manuel Rangel, amigo nosso e amigo de Tony Senna, nosso companheiro. José Carlos, o poeta da Sociedade, que está aniversariando para a cidade de Tabajara em Olinda. Ele é amigo do maqueiro Ronaldinho da PE15. O Wendel Carvalho, completando 34 anos de idade. Ele é filho do sargento Rui Rocha do Alto do Mandu. Orlando Peloso, completando 54 anos. Ele é agente de saúde, mora na rua Maria Estevão, em Dois Unidos. A festa já está sendo organizada pela esposa dele, Rosália Rosa. Aniversariantes da MEP-PMBM, cujo presidente é o tenente Lupécio Nunes, o tenente Luiz Marques Viana e os sargentos Edson da Silva Ribeiro, Sebastião Gomes Cabral, Luiz Carlos Siqueira Nunes, Leonardo Tomás dos Santos e José de Sena Macedo. 4 registros de assaltos a ônibus foram feitos de ontem para hoje nas últimas 24 horas. Um ônibus da empresa Caxangá foi assaltado na rua Maria Sodré da Mota, ao lado do Caíque, em Peixinhos, por um só elemento armado de faca que roubou dinheiro da renda. Ônibus da Borborema, linha Barro, Macaxeira Vazia, assaltado nas proximidades da UPA da Caxangá por 5 elementos armados de revólveres que roubaram os pertences dos passageiros. Um ônibus da linha Macaxeira Barro Vazia foi assaltado pertinho da estação do Barro por 2 elementos armados de revólveres que roubaram os pertences de um passageiro. E um ônibus da empresa Caxangá foi assaltado na Avenida Olinda, no bairro Santa Teresa em Olinda. Um só elemento armado com um canivete roubou os pertences de um passageiro. José Diego Leite de Siqueira, de 23 anos de idade. Ele dirigia um carro dele, um Golf preto, pela BR-232 do bairro Magana, em Garanhuns, quando foi baleado por 2 homens no outro carro, um Ford Ka preto. Foi uma tentativa de assalto. José Diego Leite de Siqueira foi atingido nas pernas e excluído no Hospital Regional do Moura, lá mesmo em Garanhuns. Um rapaz sem nenhum documento que o identificasse foi brutalmente espancado, quase linchado, na rua Alcântara, no centro de São Lourenço da Mata, por mototaxistas, pois, segundo informações, um dos mototaxistas teria sido vítima de tentativa de assalto. E daí gritou: pega ladrão, e por pouco o ladrão não foi assaltado, não foi linchado, porque a polícia chegou a tempo. Ele foi socorrido na unidade de pronto atendimento lá de São Lourenço, onde ele foi em seguida removido para o HR. Rafael Zacarias dos Santos, o jovem com 19 anos de idade, ele foi baleado durante uma bebedeira na rua Siqueira Campos, no centro, em Altinho, por um tal de Galego. De acordo com informações, o Rafael, como sempre aquela história, foi tentar apartar uma briga entre um amigo dele, esse tal Galego, e por pouco o Galego não cometeu um homicídio. Rafael Zacarias dos Santos foi socorrido no hospital local e depois removido para o Regional do Agreste, em Caruaru. Estão de plantão na portaria da emergência geral do HR. As recepcionistas Martinelli, de 2 Unidos, Raíssa, Janaína Ramos, André Marinho, também de 2 Unidos, Clécia, filha de Cátia, neta de Dona Lúcia, e Janaína Otília, esposa de Wilda Monumentério, além de Eliane, filha de Nego e Geni, de Nova Descoberta. Na nova emergência clínica estão de plantão Elaine, Amaga, Daniele Monteiro e a Índia de Rio Doce. E os maqueiros de plantão: Silvano, André, Ricardo Brasil e Tiago, do Bloco Cirúrgico. Agradecendo nossos amigos operadores aqui da Rádio Jornal: Big Alves, Guto César do Pedala Casa Amarela, Chaveirinho, Camutanga, Adilson, Carlos Santos, Aldo Leite e o nosso querido Avanil Cerqueira, comandando aqui o Bandeira 2, e daqui a pouquinho vai comandar também a primeira página e a Supermanhã com Geraldo Freire, o comunicador da maioria. Em Guadalajara, Paudalho, estão ligados na Jornal Natanael Albuquerque e Vanderlei da Carne de Sol. O Vigilante Sopa está no Hospital Barão de Lucena. No TRF5, Jorge, Ricardo, Luiz, Fernando e também Dionísio. Na quinta etapa da Coab, Rio Doce, Olinda, Antônio Amaro Radieiro, comissário, e a turma do Bar do Bio, Bar do Fuxico, inclusive Val e Amoado. A rapaziada da Seara, os trabalhadores, ambulantes, motoristas, comerciantes e também o presidente Gustavo Melo e os diretores Pedro Veras, Rafael Suassuna e Paulo de Tasso, além do segurança Eziel, seu Jorge, Jadson e Jorge, dos produtos igual estão lá em Igaraçu. O publicitário Fábio Gordinha, a esposa Vera Borba em Casa Amarela. Cleonice e os funcionários do restaurante Pajaraca, no Sítio dos Pintos, em Dois Irmãos. Na rua Ipanema, na Sapucaí de Dentro, estão Moisés, que é segurança, e o vizinho
Luizinho, pai Tonzinho, na Ceasa, no Safra, estão ligados na Jornal, Roberto Papa Velha da Torre, Buiudo Galeto, Tenente Charles, Borrego, Cabeça, Gago, Daniel, Marcos, Cuscuz, Bira, Elia do Bicho e Flávio Encarregado. Um rapaz sem nenhum documento que identificasse foi agredido a bala. Um homem com aproximadamente 42 anos foi baleado. Ninguém informou aonde e quem tentou matá-lo, e ele foi deixado na emergência do Hospital da Restauração. José Vitor da Silva, de 22 anos, residente na Rua do Prado, no bairro do Prado, em Gravatá, foi agredido a bala por elementos desconhecidos e socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Um homem sem nenhuma identificação foi baleado no peito na Rua do Riachuelo, no centro do Recife, por um marginal. Foi uma tentativa de assalto e a vítima, o homem, foi socorrido na emergência do HR, mas não conseguiu sobreviver à gravidade dos ferimentos e faleceu. Edilene de Melo Silva, de 30 anos, residente em Piedade, Jaboatão do Guararapes, sofreu um acidente de motocicleta, ficou muito machucada, sendo socorrida na emergência do HR. Elton João da Silva, de 37 anos, residente em Agrestina, sofreu um acidente, ele trafegava de moto e foi atropelado por um carro não identificado e bastante machucado, foi levado para o hospital local, sendo em seguida removido aqui para Recife, para o HR. Giliel Expedito Inácio Barbosa, que mora na Vila Fortuna, em São José da Cruz Grande, sofreu um acidente de motocicleta e muito machucado, foi trazido aqui para Recife, para o HR. Anderson Moab Nunes da Silva, de 18 anos, residente no assentamento Jundiaí, em Tamandaré, ele sofreu um acidente de moto e foi socorrido aqui no Recife, no HR. Joana Lourenço de Melo, uma idosa de 67 anos, residente na Rua 11, no bairro da Coab, em Aliança, sofreu um acidente de motocicleta e bastante machucada, foi socorrida na emergência do HR. Um homem identificado apenas como Zido Gomes, ele foi baleado na bunda na comunidade Centro Esquecido, em São Vicente Ferrer, num atentado de autoria e motivos não informados. Ele foi levado inicialmente para o hospital local, onde ele foi em seguida removido aqui para Recife, para o HR. Motoqueiro assassina jovem a tiros em Araçoiaba. A vítima, Wellington Almeida do Nascimento, jovem, foi assassinado com disparos de arma de fogo em frente à residência dele, na Rua Canabrava, em Araçoiaba. Crime praticado por um elemento desconhecido que fugiu na motocicleta. A única informação é de que o Wellington teria envolvimento com tráfico de drogas. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Samuel Laurentino da Silva, de 36 anos, residente na Vila Claudete, no Cabo de Santo Agostinho, sofreu um acidente de bicicleta, ficou bastante machucado e foi socorrido no HR. Jeová Vieira Cavalcante, 58 anos, residente na Rua Gravatá, no bairro de Santo Aleixo, Jaboatão dos Guararapes. Ele sofreu ferimentos no acidente em Moreno, um capotamento, e foi socorrido na emergência do HR. Ana Lívia Teixeira Menezes, de 22 anos de idade, residente na Travessa do Cartola, em Goiânia. Ela trafegava numa motocicleta e foi atropelada por um carro não identificado, ficou muito machucada e foi socorrida na emergência do Hospital da Restauração. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Jovem é morto a bala no Conquista de Águas Compridas. Tarcísio da Silva Monteiro, jovem com 23 anos de idade. Ele foi morto com disparo de arma de fogo, principalmente na cabeça, na Rua da Tijuca, no Alto da Conquista, bairro de Águas Compridas e Olinda. Crime praticado por elementos desconhecidos. De acordo com a polícia, pode ter ligação com tráfico de drogas. O corpo de Tarcísio da Silva Monteiro foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E atenção! Vendedor de água mineral assassinado a tiros na própria residência dos Torrões. Emanuel José Dias, um homem com 53 anos de idade, vendedor de água mineral. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na própria residência, na Rua Vianópolis, no bairro dos Torrões. Crime praticado por 4 homens que chegaram no local em um carro, provavelmente produto de roubo. De acordo com informações, o vendedor Emanuel, ele não tinha inimigo, era uma pessoa bem quista na comunidade e provavelmente
provavelmente pode ter sido morto de graça por engano. O alvo seria uma outra pessoa. O caso segue sendo investigado pela polícia. O corpo de Emanuel José Dias, de 53 anos, vendedor de água mineral, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. O repórter Bandeira 2, o fato policial, verdade, controle plantão, aqui na sua rádio, Jornal Rádio Forte, AM 780 FM 90.3.